Bom dia, galera, como estão vocês? Meu nome é Emerson, esse é mais um vídeo do canal Patinador e eu tenho depressão. O assunto de hoje vai ser sobre crises de depressão. Chega num estágio da questão em si, da depressão, que nós passamos a ter alguns tipos de crise. Nem todos têm, mas os que têm vão se identificar. Existem algumas variações nessas crises. Então eu posso ter uma crise de pânico, posso ter uma crise de choro, uma crise de raiva, posso ter diversos tipos de crise. E alguns tipos eu cheguei a ter. Obviamente também ocorre uma variação dessas crises por conta de interação medicamentosa também. Então, basicamente, dependendo da medicação que eu estou tomando e do meu estado emocional, eu vou ter um tipo de crise. Então, por exemplo, crise de choro é muito frequente no começo de tratamento, etc. Eu passei por esse tipo de crise. Então, você está normal, não importa o ambiente, não aconteceu nada. Você não enxerga que existe um gatilho, mas esse gatilho é acionado e te dá uma vontade muito grande de chorar. Não te dá em si tristeza, mas te dá vontade de chorar. Então você quer desabar no choro assim, mas sem razão nenhuma, você não consegue enxergar isso. A pessoa pode passar por um momento de tristeza e etc, e identificar isso, mas muitas vezes você só vai ter a vontade de chorar. Não, tô com vontade de chorar agora. Vai pro seu canto, fica sossegado, chora se precisar. Não tem problema nenhum isso. Já chorei muito, chorei em público. Já andei 5 km e para ir trabalhar chorando. Mas assim, sem razão. É como se fosse talvez o transbordar do tanto de emoções e sentimentos que você guarda dentro de você e de repente extravasa. E quando extravasa é sem controle. Então uma coisa é eu estar triste agora, chorar, passou o meu luto, beleza. Outra coisa é você acumular emoções boas, ruins, etc, por muito tempo. E de repente o seu próprio organismo, seu cérebro, o seu subconsciente, ele te dá esse gatilho. Você precisa extravasar isso, porque senão você vai acabar explodindo. E você acaba extravasando, chorando, por exemplo. Crise de pânico. Eu já tive crise de pânico já. Depois de uma das mudanças de medicação que eu tive, eu comecei a entrar em crise de pânico. Então, por exemplo, o que acontecia? De repente eu estava num ambiente, às vezes aumentava a questão sonora, os barulhos nesse ambiente, ou aumentava a quantidade de pessoas, algo do gênero. A crise de pânico também tem muita relação com o ambiente. Aí de repente começa a te dar uma ansiedade muito grande, você começa a hiperventilar, respirar rápido, ficar ofegante mesmo. E tipo assim, você não sabe o que está acontecendo, mas você está entrando em desespero dentro de você. E você não consegue controlar. É um outro tipo de crise que você também não tem controle sobre ela. Então eu tinha que sair do ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho na sala de aula uma crise dessa, aí eu vou pro corredor, sento um pouco lá e deixo hiperventilar. Já me aconteceu a soma da hiperventilação com choro. Então eu precisei sair do ambiente, extremamente ofegante, com falta de ar, mas ao mesmo tempo chorando. Essas são os dois primeiros tipos de crise que eu já passei e sei como amenizar, pelo menos no meu caso. O que eu faço? A temperatura do corpo, ela influencia muito nas crises. Então, se você for pensar, a
crise de choro, de pânico, eu acredito que seja uma coisa mais neurológica. Então o seu cérebro tá mandando, seu sistema nervoso tá mandando você ter essas reações, e quanto mais ativo ele tá, mais sangue tá circulando. Então tá vasodilatado as veias, então vai mandando estímulo. O que eu faço, o que eu percebi que melhora, que me vê a essa conclusão, o frio me ajuda a me acalmar. Então, por exemplo, eu estou hiperventilando, falta de ar, ou estou em crise de pânico, eu vou para algum lugar que tenha ventilação. Então, no caso, por exemplo, se eu estiver na sala de aula, eu vou para o corredor, abro a janela, peço um copo de água para alguém e deixo o vento ir esfriando o meu corpo, porque a sua temperatura sobe junto. Então começa a esfriar, conforme vai esfriando, você vai se acalmando, você vai relaxando. Ah, mas já tá frio e não sei o que. Eu acho que é mais a sensação do vento te tomando, te dominando, que faz com que assim, é uma outra sensação que o seu corpo está recebendo. Você está recebendo a tristeza, recebendo o pânico, recebendo um monte de coisa, mas sensorial, o tato, não tem tato, às vezes vai ter pessoas vão querer conversar com você, tentar te ajudar e etc. Você fala, não, só preciso de um copo d'água, porque na hora que você bebe a água, também resfria a parte interna do seu corpo, então você vai lavando. Então assim, pra mim funciona muito bem abaixar a temperatura. Então, tô vendo que eu tô entrando em crise, ventilador. Eu não falo janela, porque janela pode te induzir a muitos pensamentos ruins. Mas o ventilador, vai para um lugar que tenha ventilação, tô entrando em pânico, entra numa loja, você tá passeando aí na rua, entra numa loja que tem ar-condicionado, fica lá no seu canto, fecha o olho se precisar e tenta acertar a sua respiração. Vai acalmando ela, tenta respirar fundo de vez em quando, para você encher o pulmão, porque quando a gente está hiperventilando, a gente não enche totalmente o pulmão e não esvazia ele também. Então, começou a baixar a temperatura, começa a respirar mais fundo, inspirar e expirar, que aí você vai começando a se acalmar. Um terceiro tipo de crise, que às vezes pode dar também, é espasmática. Ou seja, começa a ter espasmos. Isso é muito comum mais pra frente, assim, quando a pessoa já tá assim, com muita insônia, muito cansaço, porque ela trabalha, ela estuda. Então o corpo, a parte muscular do corpo não descansa. O corpo não descansando, você fica com ele dolorido. Então assim, muitas vezes é confundido até com diagnóstico de fibromialgia, quando a pessoa está com depressão e o corpo não descansa. Então o que acontece? Você começa a ter espasmos. Às vezes é um espasmo assim na perna, um movimento. Então isso não é uma crise, isso é só o seu corpo falando, preciso descansar. Às vezes você tem um pouco de dor muscular no braço, como se você tivesse treinado na academia, feito uma série de bíceps, você está com o bíceps doendo, mas você não fez nada o dia inteiro nesse sentido. Então de repente você começa a ter essa dor. É o seu corpo falando, a gente precisa descansar, você precisa ter uma noite de sono melhor e etc. No caso, as crises de espasmos é quando o seu corpo começa a ter espasmos. Isso é físico, mas você não tem esse controle, mas também não é uma coisa assim que te atrapalha dependendo da sua rotina. Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que tenha Parkinson, que treme a mão e etc, fica assim, você fica assim. Então assim, é como se o seu músculo inteiro tivesse cansado, exausto, precisando de descanso, só que ele inteiro está tendo espasmo.
e nesse espasmo varia a intensidade. Então, por exemplo, o meu espasmo, quando eu tenho, ele começa devagar e chega a uma certa intensidade. Então ele começa assim, aí de repente ele fica assim. Ele começa a apertar a mão, os dedos, etc. Porque assim, na verdade, eu tô tremendo, eu tô tendo essa locomoção, esse movimento, mas as articulações, o músculo estão cansando mais ainda. Então começa a ficar muito dolorido. Todo o músculo do braço, das mãos, começa a ficar muito dolorido. E é engraçado o quão psicológico deve ser isso, que conforme eu tô lá tendo crise com a mão e de repente eu decido segurar a minha mão. Não, vou parar, Cris, vou manter minha mão parada. Uma outra parte do meu corpo começa a ter essas tremedeiras. Então se eu parar com a mão, ou a minha perna vai começar a tremer, por exemplo. Então eu deixo essa crise. Então, por exemplo, às vezes eu tô no centro que eu frequento lá, tô na parte do passe, etc, tal. Começa a me dar esse tipo de crise, então eu tô lá com a mão tremendo. Acabo dando passe só com uma mão, mas assim, não tira o meu foco, é uma coisa muscular. Então não é uma coisa que assim, preciso sair daqui porque eu tô tremendo, não sei o que lá, não. É uma aceitação que você tem e diminui com remédio. Então alguma coisa que relacione a parte muscular. Vai ficar dolorido, um dorflex, não sei. Eu não posso passar opções de medicação, mas os meus remédios emergenciais em caso de crise resolvem. Então eu tenho alguns tipos de medicação que vai resolver. Mais para frente eu vou falar sobre um caso de interação medicamentosa que foi muito perigosa, o que aconteceu. E essa crise espasmática foi no corpo inteiro e totalmente descontrolada, como se fosse uma convulsão mesmo, mas não tinha o caráter epilético. E basicamente são esses 3 tipos de crises que eu já tive e eu acredito que a maioria tenha: a crise de pânico, a crise de choro e a crise de... Um momento.